quando a Marinha do Brasil prepara seus soldados para operações anfíbias. O material de treinamento oferece uma visão interessante sobre as razões que levam os Estados Unidos a iniciar conflitos militares com extensas campanhas de bombardeio. No vídeo, um oficial da Força Naval Brasileira, o capitão de fragata Nepomuceno, desvenda como conceitos formulados há mais de 100 anos continuam moldando a estratégia aérea norte-americana. Ele apresenta os chamados visionários da guerra aérea, pensadores que defenderam a ideia de que o controle dos céus é decisivo para vencer batalhas. Quem comanda o espaço aéreo determina o resultado da guerra, afirma o militar, resumindo um dos princípios centrais dessa doutrina. Segundo ele, essa lógica ainda orienta o planejamento militar dos Estados Unidos nos dias de hoje. O treinamento mostra que muitos dos bombardeios realizados por Washington ao longo da história seguem uma lógica estratégica construída e aprimorada ao longo de décadas. Essa forma de pensar a guerra surgiu no início do século XX, quando o general italiano Giulio Douhet lançou, em 1921, o livro O Domínio do Ar. A obra propunha uma revolução na maneira de conduzir conflitos. Conforme explica o capitão Nepomuceno, Douhet argumentava que os alvos prioritários em uma guerra não deveriam ser apenas as tropas em combate direto. Os verdadeiros alvos não estão nas linhas de frente, mas nas cidades, indústrias, sistemas de transporte e centros de comando, detalha o oficial. A ideia era que, ao destruir esses pontos vitais, a capacidade de resistência de um país seria rapidamente minada. Além disso, Douhet acreditava que os bombardeios poderiam gerar um impacto psicológico profundo na população civil, forçando governos a capitular mais rapidamente. Nos Estados Unidos, um dos maiores defensores dessas ideias foi o general Billy Mitchell. Ele ficou famoso por realizar demonstrações práticas para provar a eficácia do poder aéreo. Mitchell organizou testes em que bombardeiros afundaram navios de guerra, buscando mostrar que aeronaves poderiam atingir diretamente os pontos nevrálgicos de um inimigo. No material de treinamento, o oficial da Marinha explica que essa visão teve grande influência na doutrina militar norte-americana. O poder aéreo permite atacar os centros vitais do adversário, evitando confrontos diretos com exércitos e frotas tradicionais, afirma, citando a lógica de Mitchell. Esse pensamento contribuiu para consolidar a necessidade de uma força aérea forte e independente nos Estados Unidos, o que se concretizou em 1947. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas dessas ideias foram aplicadas em larga escala. Bombardeiros pesados como os B-17, B-24 e B-29 foram empregados em campanhas de bombardeio estratégico contra a Alemanha e o Japão. O objetivo era destruir fábricas, centros logísticos e redes de transporte que sustentavam o esforço de guerra inimigo. A lógica por trás dessas operações era que, ao desmantelar a estrutura econômica e industrial do adversário, seria possível enfraquecer sua capacidade militar de forma decisiva. Essa abordagem ajudou a consolidar a supremacia aérea como um dos pilares da doutrina militar dos Estados Unidos. Anos mais tarde, um novo modelo atualizou esse pensamento estratégico. O coronel da Força Aérea Norte-Americana John Varden desenvolveu a chamada Teoria dos Cinco Anéis, que representa um Estado como um sistema interconectado. No centro desse sistema está a liderança política. Em seguida, aparecem os processos essenciais, como energia, comunicações e finanças. Depois vem a infraestrutura, a população e, por último, as forças armadas em campo. A lógica de Varden é simples. Em vez de concentrar esforços contra as tropas inimigas, você usa o poder aéreo para atacar de dentro para fora, paralisando o sistema, explica o oficial. Segundo essa visão, atingir os elementos centrais de um país pode provocar um efeito de desestabilização estratégica. Essa teoria ganhou destaque durante a Primeira Guerra do Golfo, em 1991. Na campanha contra o Iraque, os Estados Unidos realizaram ataques simultâneos contra centros de comando, sistemas de defesa aérea, infraestrutura energética e redes de comunicação. O objetivo era desorganizar o regime iraquiano antes mesmo do avanço das tropas terrestres. Segundo o oficial, essa operação reforçou a ideia de que campanhas aéreas bem planejadas podem reduzir drasticamente a capacidade de reação de um adversário. A ofensiva aérea enfraqueceu consideravelmente as defesas iraquianas e facilitou a fase seguinte da operação terrestre, ressalta. Esses conceitos também aparecem nas estratégias militares consideradas pelos Estados Unidos em relação ao Irã. Em vez de uma invasão terrestre imediata, a abordagem mais provável envolve campanhas aéreas intensas contra alvos estratégicos. O oficial destaca que os Estados Unidos mantêm um grande número de aeronaves na região do Oriente Médio.
Ele menciona uma operação realizada em 2025 contra instalações nucleares iranianas, chamada Midnight Hammer. Nessa missão, bombardeiros furtivos B-2 decolaram dos Estados Unidos carregando bombas de alto poder de penetração para atingir alvos profundamente protegidos. Simultaneamente, mísseis de cruzeiro foram lançados de submarinos contra outros pontos estratégicos. Ao todo, cerca de 125 aeronaves participaram da operação, incluindo caças de escolta, aviões de reabastecimento e plataformas de guerra eletrônica. O foco não é destruir o exército iraniano em campo, mas atingir os pontos críticos que sustentam a capacidade estratégica do país, esclarece o oficial. Embora essas operações sejam inspiradas em teorias clássicas, as ações militares atuais são muito mais precisas do que os bombardeios do passado. Hoje, tecnologias como aeronaves furtivas, munições guiadas e sistemas avançados de inteligência permitem ataques altamente seletivos. Em vez de arrasar cidades inteiras, a estratégia se concentra em alvos específicos considerados essenciais. Agora, atacamos pontos selecionados, não áreas inteiras, resume o oficial ao descrever a evolução da guerra aérea moderna. No entanto, mesmo com toda a tecnologia disponível, especialistas militares apontam que o poder aéreo tem suas limitações. Experiências recentes demonstram que campanhas aéreas não garantem por si só resultados políticos duradouros, o que coloca em perspectiva algumas afirmações recentes do governo norte-americano sobre o tema. Alcançar uma mudança de regime no Irã, por exemplo. O argumento é sustentado pelo cientista político Robert Pape, da Universidade de Chicago, que analisa em seus estudos como campanhas aéreas isoladas raramente produzem transformações políticas profundas. Segundo ele, mesmo a eliminação de figuras-chave ou a destruição sistemática de infraestruturas críticas não são suficientes para desestabilizar regimes consolidados. O que se observa na prática é que esses ataques podem gerar danos significativos, mas dificilmente resolvem conflitos enraizados em disputas históricas, sociais ou ideológicas. Essas reflexões trazem lições valiosas para as Forças Armadas, como demonstrado no vídeo utilizado no treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. A apresentação reforça que o domínio das estratégias aéreas não se limita a compreender o poderio tecnológico, mas também a antecipar as dinâmicas de guerra e as respostas adversárias. O oficial responsável pelo treinamento destaca que, ao analisar casos reais, os militares desenvolvem uma visão mais ampla sobre como grandes potências estruturam suas operações e como os conflitos podem evoluir em diferentes contextos. Ao final da exposição, um ponto central é enfatizado. O estudo dessas teorias não substitui a necessidade de manter forças armadas preparadas para atuar em cenários diversos. Em um mundo onde as tensões geopolíticas se intensificam e as tecnologias militares avançam rapidamente, a capacidade de adaptação e o conhecimento estratégico tornam-se tão cruciais quanto o investimento em equipamentos de ponta. Afinal, a eficácia de uma força militar não depende apenas do que ela possui, mas de como ela pensa e se organiza para enfrentar os desafios do presente e do futuro.